Tipos de obsessão. Os tipos de processo obsessivo variam, praticamente, de acordo com as técnicas empregadas pelos obsessores, podendo, de conformidade com certas características perceptíveis como dominantes, ser catalogadas como obsessão ordinária, fascinação, obsessão notípica, obsessão simbiótica, obsessão parasitária e subjugação. Então, aqui ele vem trazendo mais as classificações dos tipos de obsessão que a gente já tinha visto, né, durante o livro. Acho que aqui ele vem especificando melhor. Então, obsessão ordinária. A obsessão ordinária geralmente é temporária, e seus efeitos podem não ser relativamente tão danosos como nos demais casos. Pode surgir como influenciação sutil ou como influenciação ostensiva. A sutil é a mais frequente. Geralmente, suas causas não são propriamente de natureza kármica, lembrando que não tem raízes no pretérito. Caracteriza-se por uma ação mental discreta e persistente sobre o paciente, quase sempre à distância, em seus começos, crescendo em intensidade à medida que suas resistências vão sendo minadas. Começa como mera insinuação mental, e conforme a passividade oferecida, pode transformar-se em forma disfarçada de domínio, cujas repercussões psicofísicas soem ser geralmente danosas. Segundo Chico Xavier e Valdo Vieira, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, pendurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Influenciação ostensiva de caráter obsessivo pode ultrapassar as fronteiras da traiçoeira discrição e fazer-se sentir ostensivamente e de várias formas, tanto no exercício da mediunidade propriamente como fora dele. No exercício mediúnico, a influenciação ostensiva no exercício da mediunidade é fato dos mais comuns e pode também servir significativamente ao aprendizado do médium. Eu entendi, assim, sobre esse tipo de obsessão, que provavelmente é o mais comum que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que é aquela vozinha que fica ali no nosso ouvido, né? Insinuando algo, falando alguma coisinha, e aí é algo bem sutil, assim, que a gente acaba confundindo e achando que somos nós mesmos, né? Não sei se vocês entendem a mesma coisa. Di, você tá falando? Não. Tá, achei que tu tava falando e eu não tava conseguindo ouvir teu áudio, mas beleza. Não, concordo com o que você colocou. Aqui no livro, os slides trouxeram bem claro o que está no livro, não tem nada assim tão diferente para estar adicionando. Beleza. Então, vamos para a fascinação. É o tipo mais grave de obsessão. A fascinação é basicamente uma ilusão produzida na mente do paciente pela ação direta do agente obsessor. Utilizando técnicas telepáticas e, em casos mais graves, hipnóticas, o obsessor passa a dominar o pensamento da vítima com sugestões de grandeza que, agasalhadas por seu orgulho, podem levá-la até a própria desestabilização psíquica. Tal processo pode também ocorrer tanto no exercício da mediunidade como fora dele. Obsessão noctípica. Esse tipo de obsessão manifesta-se durante o estado de sono, quando ganha representação onírica com maior ou menos lembrança. A obsessão noctípica resulta muitas vezes das ligações do paciente com seus afins, ainda mergulhados nos desequilíbrios morais e sexuais, ou da perseguição de inimigos espirituais, vítimas do paciente, no pretérito,
ou mesmo na vida atual, como ocorre, por exemplo, no caso do aborto. Não sei se vocês querem explorar um pouco mais aqui no livro, tem mais algumas informações, ou se a gente pode seguir. Tu diz desse primeiro aqui ou a partir da fascinação, mais? A partir da fascinação, essa obsessão típica que a gente viu agora. Oi, gente, tudo bem? Posso falar? Oi, pode sim, Paulinho. Oi, com certeza. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, você? Ou Tudo certo. Hoje eu consegui vir um pouquinho aqui. Que bom. Então, Que eu bom. acho que é bem importante a gente refletir sobre os tipos de obsessão, somente quando a gente trabalha com desobsessão na casa, para a gente conseguir categorizar no momento que ela está acontecendo, para saber o tipo de tratamento que vai dar pro espírito que está incomodando a pessoa. Porque a primeira coisa, as obsessões elas são graduais, né? Como o livro traz, e ela começa sempre da mais simples. Então não tem como uma pessoa ter, ou tem, por exemplo, assim, ó, o caso da não típica, que é uma coisa de perseguição que vem até de outras vidas, ou de algo que vem de longe, isso também começa aos poucos, mas é um espírito obsessor que ele tem o objetivo de prejudicar aquela pessoa. E isso é um pouco mais raro do que aquela mais simples que ela tá valendo aí, que é aquela obsessão que praticamente todo mundo tem e todo dia a gente tem por alguns minutos, né? Então você acaba o quê? Você num momento de descuido, num momento que você está mais triste durante o dia, acaba se aproximando de espíritos de você que às vezes não são tão queridos por você e ficam próximos, mas não que eles estão querendo te fazer mal, né? Aconteceu esse processo obsessivo e até às vezes aqueles espíritos que são mais ruins, eles acabam se aproveitando desse momento de fraqueza para se aproximar. Essa é a mais simples de lidar, digamos assim, né? Na nossa casa espírita, por exemplo, nem numa palestra, numa situação mais comum você consegue lidar. Agora, essas noctípicas que ele traz no livro são obsessões que às vezes duram mais de uma geração ou mais de uma encarnação, ou normalmente a obsessão por vingança. Essas são as mais complicadas de tratar porque elas estão enraizadas dentro das pessoas e a gente já viu um caso de atendimento enraizado em famílias inteiras, às vezes, que em outro século tinham posses e não querem abandonar aquelas posses, e acaba sendo uma obsessão que é mais complicada, porque, veja, como é que você vai convencer um espírito obsessor que está há um século focado naquilo, que aquilo foi feito injustiça com ele, e que agora mudou, que são outros tempos. Então, são maneiras diferentes de lidar, né? Até chegar nas próximas, que ela vai ler aí, eu acho. Mas é bem interessante a gente falar que ela sempre começa da mais fraca para mais forte. Por isso que tem aquela frase, né? Orar e vigiar, para a gente cuidar o tempo inteiro. Então, quando começa aqueles pensamentos ruins, que bem simples, que não são nossos, é ali já que a gente tem que cortar a ligação. E os espíritos não fazem mal físico para nós. Eles começam, sempre por intuição, é sempre no cérebro, e é nós mesmos que causamos materialmente o nosso prejuízo. Enfim, acho que é isso. Ótimo, Paulo, muito obrigada. Então, vamos para a próxima. Obsessão simbiótica. O processo simbiótico em si é marcado pela dependência recíproca dos espíritos envolvidos, os quais, em regime de trocas, desenvolvem um tipo de associação que tanto pode ser útil ou não. O processo obsessivo simbiótico é dos mais perniciosos e também de mais difícil solução, devido à interdependência psíquica que se estabelece entre as mentes envolvidas, em regime de franca adesão e cumplicidade. Obsessão parasitária, vampirismo. Assim como parasitas agridem o hospedeiro, nos reinos vegetal e animal, absorvendo-lhe a vitalidade e vivendo à sua custa, almas enfermas, aproveitando-se das condições parasitogênicas que as qualidades morais de pacientes invigilantes propiciam,
podem justapor-se aos seus perispíritos, sugando-lhes as energias, infectando-os com seus miasmas e alterando-lhes seriamente o equilíbrio fisiológico e mental. Esse tipo de obsessão, por se tornar cada vez mais comum, comparece hoje como tema dos mais sérios. O vampirismo transformou-se na endemia planetária que cresce e se alastra mais rápida que o tempo. Kardec diagnosticou com segurança o estado patológico do mundo e receitou o remédio certo: ampliação dos conhecimentos humanos para favorecer a ajuda espiritual das entidades protetoras do planeta. Subjugação. O processo mais avançado de obsessão é a subjugação, marcado já por um domínio acentuado sobre o paciente. Apresenta-se sob diversas formas. Basicamente, é possível admitir que ela pode se manifestar como uma severa constrição psiconervosa, como vampirismo agudo ou como possessão. A constrição psiconervosa. Sob tal domínio, o paciente é levado a um estranho e absurdo comportamento mental e físico, que em nada corresponde à sua normal maneira de ser. Vampirismo agudo. O parasitismo espiritual, que encontra no vampirismo a sua expressão, pode deixar de significar um processo, imperceptível às vezes, de sucção de energias alheias, no qual o agente nem sempre tem consciência do que acontece, para apresentar-se como uma espécie de vampirismo agudo ou subjugante, em que o obsessor, absorvendo a vitalidade do paciente, impõe-lhe ainda o pleno domínio de sua vontade. Aqui tem a imagem que está no livro, né? A gente até nos outros estudos, a gente comentou um pouco sobre a possessão e a diferenciação da subjugação, né? E aqui, no livro, ele traz a possessão como uma espécie de subjugação. Raro, felizmente, se apresenta como a mais funesta das formas de obsessão. Nesse processo, jungido por afinidade espiritual ao perispírito do paciente, o espírito domina-lhe as funções, assenhoreando-se de consequência de suas faculdades psíquicas e estruturas nervosas, capacitando, assim, ao estreito controle orgânico do subjugado, ao mesmo tempo que neutraliza sua vontade para melhor absorver seus recursos vitais. Eu não sei se vocês já viram aquele filme. Eu não me recordo, eu não vou me recordar o nome agora, mas talvez contando assim vocês vão conhecer. Que foi o primeiro caso de possessão que foi levado a um tribunal nos Estados Unidos, né? Um caso verídico. Que foi o primeiro caso de possessão levado para um tribunal. Acho, pelo que eu me recordo do filme, o rapaz tinha matado alguém e ele estava sob esse efeito da possessão, né? E aí foi levado ao tribunal como uma forma de querer absolver ele desse crime, porque não foi ele que cometeu, né? O corpo era dele, mas ele estava possuído. Eu não sei se não era uma invocação do mal, alguma coisa assim, mas eu achei muito interessante. Deixa eu ver o que a Jean mandou aqui no chat. O caso de possessão demoníaca que foi julgado em um tribunal dos Estados Unidos na década de 80 ficou conhecido como O Diabo Me Fez Fazer. O réu alegou que foi o diabo que o levou a assassinar Alan Boone. O juiz rejeitou a defesa e condenou Johnson de 10 a 20 anos de prisão por homicídio culposo em primeiro grau. Eu acho que é esse aí mesmo. E no filme, isso, Invocação do Mal 3. Isso aí. É bem interessante, assim. Eu, como advogada, gostei muito de assistir para entender, né, a parte jurídica, porque foi um fato real, claro, lá é totalmente diferente daqui, né? Mas muito interessante para gente que é espírita também ver esse outro lado, né? Aqui no Brasil nunca vi, assim, casos de que isso foi levado a tribunal. Já vi casos em, assim, colegas que fizeram um TCC de alguma coisa assim, alguns estudos utilizando a mediunidade, enfim, como prova, né, de algo. Mas acho que seria bem difícil aqui
o nosso sistema que a gente tem e conseguir levar isso para um tribunal. Mas esse filme é bem legal, fica a dica para assistir, assim, é bem interessante. Viu, colegas? Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre os tipos de obsessores. Porque o caso de possessão é o caso mais raro que existe. Dificilmente a gente vai ver um caso assim, mas existe. E os tipos de obsessores que atuam em diferentes casos de obsessão são diferentes. Veja, aquele caso mais simples, que é a pulguinha atrás da orelha, aquela vozinha no cérebro que fica falando e tal, que é o mais simples, espíritos brincalhão, são espíritos mais, às vezes, ignorantes, uma situação assim. Agora, quando você chega num caso de possessão, você tem espíritos extremamente inteligentes e, quando está no processo de possessão, ele está tão perto, o perispírito, de um do outro, que quase forma uma simbiose. O livro vai falar na sequência sobre simbiose. E essa simbiose, ela é tão forte que o ser encarnado, a pessoa que está sendo obsediada, possuída, ela começa a tomar a personalidade do seu obsessor. Mas aí que tá, por que uma criatura, que é uma criatura de Deus também, né, porque demônio, essas coisas não existem, faria algo com alguém? Aí vem a questão de livre-arbítrio do mal. Por quê? O espírito, quando ele está na questão do vampirismo, ele não precisa só fazer com que aquele encarnado faça algo ruim, ou ele não vai só se divertir vendo aquela pessoa se dar mal. Ele precisa da energia anímica, que é uma energia que só tem nos encarnados. Então, o nosso planeta está avançando de tal forma que a evolução está acontecendo muito rápido, e existem muitos espíritos que ainda vibram no mal e que não conseguem mais reencarnar. E a única forma deles conseguir se manter sem reencarnar, porque afinal a reencarnação é uma lei de Deus, é obrigatório reencarnar, e eles não querem reencarnar, porque eles vão reencarnar num orbe inferior ao orbe da Terra, e eles não querem. Então o que eles fazem? Eles se aproximam dessas pessoas mais fracas, entram num estado quase de possessão, de vampirismo, para sugar a energia anímica ao máximo do encarnado, para que ele consiga ganhar tempo sem reencarnar. Porque quando ele reencarnar, ele vai entrar num estado deplorável, muito pior do que ele era na outra encarnação. Né? Você pega hoje, você pega um ser hoje que ele atua como possessão no encarnado, é um ser que já viveu muito, 200 encarnações na Terra, extremamente inteligente, e agora ele vai ter que reencarnar, viver num orbe que nem descobriram o fogo ainda. Então, se imagine um espírito extremamente inteligente vivendo numa situação animalesca, que é onde ele vai reencarnar. Então é por isso, não quer reencarnar, porque sabe o quanto vai sofrer, e aí se aproxima e se aproveita. Então, assim, ó, infelizmente, a gente está vendo aumento de número de casos de suicídio, aumento de casos de depressão, e vai aumentar muito essas questões de possessão por causa disso, porque o nosso planeta avançou, está avançando para o mundo de regeneração, e esses obsessores, que não conseguem mais reencarnar aqui, precisam da energia anímica desses encarnados, que às vezes abre a guarda, um pouco mais fraca, para conseguir se manter mais tempo sem reencarnar. Muito bem. Então, agora vamos para as fases do processo obsessivo. O estudo da ação obsessiva sugere a existência nítida de momentos diversos no processo de atuação dos desencarnados sobre os encarnados, e, eventualmente, dos desencarnados sobre outros, suscetíveis à sua influenciação. Nessa direção, pode-se detectar as seguintes fases: de insinuação, assédio, conexão mental e de domínio. Então, aqui as fases são bem aquilo que o Paulo comentou, né? Sempre vai começar com uma insinuação, uma pulguinha atrás da orelha. E se a gente não cuidar e, enfim, deixar isso ficar mais forte, chega até a parte do domínio, né? Então, a insinuação. No processo obsessivo planejado, o agente busca atrair a sintonia do paciente, projetando sutilmente e quase sempre à distância ideias e imagens, que pouco a pouco passam a ser recepcionadas por este, se tais as condições propiciadas pela afinidade associada à invigilância. Surge assim a insinuação como a ponte de acesso à mente do paciente,
o qual presente a receptividade poderá ficar sujeito, a partir daí, a avanços obsidiantes mais significativos, em que a atuação do perseguidor, por aproximação e até por justa posição, pode levar a efeitos psicofísicos devastadores. Assédio. Resultados favoráveis decorrentes do esforço da insinuação levam o perseguidor geralmente a um cerco mental mais insistente. É o assédio obsessivo, cujos efeitos passam logo a ser notados, como, por exemplo, mudanças perigosas de atitudes, pensamentos às vezes desordenados, falhas de memória, falta de concentração, cansaço físico e mental, sintomas diversos sem causa aparente, etc. Adverte André Luiz que é delicado o assédio na mediunidade, porque deliberadamente dirigido à perturbação e à fragilização psicofísica do médium, que já por suas faculdades pode apresentar-se perispiritualmente mais sensível. Daí a necessidade de que tenha consciência do processo que o envolve, para que, pela força da humildade, da paciência e da persistência no serviço do auxílio, consiga livrar-se da perniciosa influenciação. Viu? Só interromper um pouquinho, isso é bem importante. Se a gente estava falando antes sobre o dia a dia das pessoas, desse processo da obsessão, para quem é médium e para quem atua com a mediunidade, isso dobra, porque a responsabilidade aumenta. Tudo que a gente faz, tudo que a gente é como espírito, fica escrito no espectro, no universo, e aí o processo de mediunidade, então, todas as pessoas são médium, mas aquelas que já nasceram mais desenvolvidas, o perispírito, ele tem uma característica diferente que os obsessores enxergam. Então, eles sabem que se eles conseguirem convencer um médium a algo, fica mais fácil até convencer um médium a fazer algo. E aí, por isso que é muito importante que quem atua com a mediunidade não perca, né, a rotina de estar atuando, de estar auxiliando, porque que obsessor que vai querer importunar uma pessoa que está sempre auxiliando o outro e tal, primeiro que não consegue chegar porque essa pessoa está numa vibração diferente. E segundo, o obsessor vai pensar, esse aí não adianta importunar, ele já está fazendo bem, vou incomodar outro. Então, quem atua com mediunidade é muito, que isso eu para falar, não consigo toda semana estar aí, mas estou sempre tentando, estar trabalhando, estar ajudando, mas quando um médium auxilia outra pessoa, ele está mais se ajudando do que ajudando o outro, nesse processo de desobsessão, de autodesobsessão. Acho que é uma reflexão bem importante para a gente fazer, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo sente, né? Quando você se afasta um pouco dos trabalhos da casa espírita, digo isso por experiência própria, né? Quando eu fiquei afastada da mesa, enfim, ou de qualquer outro tipo de trabalho, de evangelização, do hospitalzinho, a gente sente, eu senti, tipo, que tudo parece que começou a ir para uma linha mais depressiva na minha vida, sabe? Então, eu sentia que quando eu voltei a trabalhar e realmente estudar, isso mudou muito. Mas eu tenho que estar sempre trabalhando e estudando, porque se eu parar, eu já sei que É não vai mais ou ser bom. menos como tem não sei qual autor que fala, que tem a diferença do rio e do lago, né? Quem atua com mediunidade tem que ser um rio, a água tem que estar sempre cristalina, então tu recebe e passa, tu recebe e passa. O lago é água parada, sempre uma água suja, turva. Então, se a gente não doa a energia que a gente está recebendo do universo, essa energia vai acumular em um do nossos chakras. E com o tempo, isso você vai se prejudicando como médium. Então é fundamental que, assim, pelo menos uma vez por mês, você exerça. E assim, não precisa trabalhar com a mediunidade, a apometria, o hospitalzinho, claro que isso é fundamental, mas o trabalho da caridade é o primeiro trabalho mediúnico que deve ser feito, porque é você doando uma energia boa, sem olhar a quem e sem querer nada em troca. E mesmo a questão de participar dos estudos na casa, né, que é importante para a nossa evolução, para a nossa melhora como espírita, como ser humano, enfim, né? É tão fácil quando você falta uma terça-feira, na outra terça você já tem aquela desmotivação de ir. E é tão fácil não ir,
né? Porque tudo conspira para você não ir. Aí, quando você já vem daquela disciplina que você sabe que na terça-feira, 19h30, é horário de você estar na Casa Espírita para participar do grupo de estudo, é diferente, né? Porque você tem a tua programação, você não se deixa abater, às vezes até tu fica ruim de tarde, aquele dia já não foi legal, assim, ai, tu gostaria de ficar em casa, tomar um banho, deitar, descansar, mas você tem comprometimento, você tem disciplina, né? E como é difícil manter isso, né? É bem difícil, e olha, Zenir, uma coisa importante, né? No dia que você se propõe para a casa espírita, é o dia que você vai ficar mais mal. Vai dar dor de cabeça, vai acontecer uma série de coisas. Por quê? É a espiritualidade amiga nossa, os trabalhadores espirituais da nossa casa, conectando encarnados e encarnados, energias diversas, a nós que vamos na casa espírita levar esses espíritos para tratamento. E aí quando a gente entende isso, que estou com dor de cabeça, não vou e tal, por isso que é importante o estudo. Olha, essa dor de cabeça não é minha, é de alguém que a espiritualidade aproximou de mim para que eu possa carregar lá pro centro espírita. Então, por isso que é importante entender isso, né? E pode saber, é como a Zenir falou, no dia que vai para casa espírita é o dia que vai dar tudo errado, é o dia que vai dar dor de cabeça e tal. Por quê? Por causa dessa aproximação que os trabalhadores da casa estão trazendo. Porque nós estamos ali 7h30 da noite, mas não foi nenhuma nem duas vezes, que já na segunda-feira anterior, 24 horas antes, eu já começava a sentir as situações do atendimento que ia vir só na terça-feira do dia seguinte, porque no plano espiritual não existe esse tempo de terça-feira às 7h30. Claro, ele sabe que é o horário que nós vamos estar lá, mas às vezes o processo de conexão com o médium precisa muito tempo antes. E aí, por isso que a gente é assim, ó, resolveu ir, resolve 2, 3 dias antes, já tentar se organizar para ir, para que a energia comece a funcionar tudo certinho para ajudar aquelas pessoas que a gente está se propondo, né? Isso é muito importante, né, Paulo? Porque quando a gente vai, eu digo que eu mesma eu passo por esse processo porque eu gosto muito de ficar em casa. Então, para mim, na terça-feira é muito maior ainda essa questão de querer ficar em casa já de manhã. É como você falou, a gente já acorda assim naquele dia, na segunda, às vezes já não está muito bem. E só que depois que você vai, você fica lá, você estuda, você participa dos atendimentos, quando você volta para casa, te traz um conforto tão grande, porque você viu que aquela tua luta para você poder estar lá tinha um propósito, e que todos os atendimentos que foram realizados lá, por menos que você tenha se doado, foi importante você estar lá também, né? Que mesmo aqueles espíritos que estavam te perturbando, precisavam tanto que você os conduzisse até a casa espírita para serem atendidos, né? É muito bom. Quando você volta para casa, essa sensação é muito gostosa. E até é importante a gente fazer essa diferenciação, né, do que eu estou sentindo é meu ou não é meu. Porque aí você consegue indicar, enfim, encaminhar essas pessoas para a casa espírita, né? Porque nem sempre a gente tem atendimento. Então, quando você começa a sentir algo em casa, enfim, e não é dia de atendimento, você fazer essa diferenciação. Peraí, não é meu. O que eu vou fazer agora? Não vou atender na minha casa, eu vou encaminhar para a casa espírita, que lá, né, nos dias de atendimento, enfim, a espiritualidade, como o Paulo falou, não tem horário, né, vai estar sempre lá. Mas é uma coisa que eu aprendi também, de fazer essa diferenciação do que é meu e do que não é meu, né? Então, a conexão mental. Desculpa, não sei se alguém ia falar. Conexão mental. É a fase da conexão mental em que o perispírito do perseguidor passa a ligar-se mais ao corpo espiritual do obsidiado, inaugurando perigosamente as possibilidades de justaposição perispirítica que pode abrir as portas, não só para um tipo de fascinação mais persistente, como para os processos simbióticos e parasitários. Domínio.
O momento mais grave do processo obsessivo é o que marca a quebra de resistência volitiva do perseguido, passando o agente a instalar o seu domínio mental sobre aquele. Essa fase já caracteriza a subjugação, sem dúvida o estado mais avançado da obsessão. A obsessão alcança o seu estado de maior gravidade justamente quando o obsidiado perde a faculdade de discernir o que é certo do que o que é errado. Então, agora a gente passa para os efeitos da obsessão. Em caráter conclusivo, é possível estabelecer genericamente 3 tipos de efeitos ligados ao processo obsessivo: os efeitos psicológicos, os psicopatológicos e os chamados efeitos orgânicos. Efeitos psicológicos. Nas fases iniciais do processo obsessivo, tanto no exercício mediúnico como fora dele, os primeiros efeitos notados são mais de ordem psicológicas, embora seguidamente acompanhados de um certo mal-estar físico. Trata-se de sintomas depressivos que nem sempre comparecem suficientemente perceptíveis nos primeiros momentos, só sendo notados quando já se tornam mais agudos. Eu acho que, só completar, é bem importante falar uma coisa. Toda pessoa depressiva tem um processo de obsessor. Isso sempre. E todo suicida tem a mão de um obsessor por trás. Então, dito isso, quando a gente tem uma situação de energia que identifica de obsessão em alguma pessoa que a gente está ajudando, na casa espírita e tal, a gente tem que ter um olhar com bastante cuidado. Porque se a pessoa está depressiva, tem algum obsessor. Então, vai fazer o atendimento, identificou uma energia de depressão, tem que olhar bem, investigar bem, porque tem algum tipo de obsessão acontecendo ali. Porque a pessoa, quando está lá depressiva, espiritualmente é o momento mais frágil que ela está, e que ela está completamente aberta para o plano espiritual negativo, sabe? Eu fiquei pensando agora que você estava falando, né? Eu, por exemplo, vou abrir minha vida aqui, né? Todo mundo já sabe, né? Mas, enfim, eu me trato desde os 12 anos de idade, né? E sempre com antidepressivo. Não, até hoje eu não consegui ficar sem. E aí, tipo, no meu caso, assim, se a gente fosse fazer uma análise, então, eu teria algum processo obsessivo, tipo, talvez. Não sei, agora eu fiquei. Não, nesse caso não. Veja, tem gente que toma remédio a vida inteira e tá bem. A questão é que o remédio, a questão, eu também tomo e a gente tá bem, entendeu? A questão é assim, ó, emocionalmente a pessoa que está mal, ela está aberta para atrair algum tipo de obsessão daquela do estágio primeiro que você leu ali, porque, assim, não é ninguém querendo fazer mal de propósito para você, não é ninguém da outra vida querendo a vingança de alguma forma, como a gente já viu em outros atendimentos. É o que acontece, aquele espírito que não é muito bom, vê ali uma oportunidade de começar a colocar coisa na tua cabeça. Entende? É isso que eu quero dizer. Não, eu acho que não expliquei direito, não é que sempre tem, mas sempre tem alguém de olho, entendeu? Sim. Nesse processo. Então, por isso que o importante é o orar e vigiar, né? No momento que você mais está fragilizado, digamos, né? Que você começa a apresentar algum sinal de, enfim, de depressão ou de tristeza, é quando essas pessoas se aproximam de você. É claro que assim, durante um dia, a gente passa durante um dia por um momento de altos e baixos o tempo inteiro. O processo de depressão, de tristeza, passou um mês, passou 2, passou 3 meses naquele estado e não sai do fundo do poço, aí além do remédio, além do processo de atendimento psicológico, aí se chama o lado espiritual, deve fazer uma apometria, fazer hospitalzinho também, entendeu? Entendi. Eu acho que o Paulinho quis colocar como sendo essas pessoas são alvos fáceis. Isso. Né? São alvos mais fáceis, porque eles vêm de uma fragilidade já e tem esse canal talvez aberto, de certa forma, para que sejam influenciados, né? Mas antes deles, os médiums, né, Diandra? Os médiums é os mais visados aí. Os médiums, sim, a gente está na frente. Isso aí é discussão. Efeitos psicopatológicos. Os tipos mais graves de obsessão, simbiótica, parasitária, subjugante,
os efeitos já podem ser de ordem a comprometer a estabilidade psíquica do obsidiado, configurando os inúmeros quadros psicopatológicos, cuja análise ocupa a atenção de psicoterapeutas de todo o mundo. O Espiritismo está chamado a prestar grandes serviços. Será o curador dos males cuja causa era desconhecida e ante as quais a ciência continua impotente. Sondará as chagas morais e lhes ministrará o bálsamo reparador, tornando os homens melhores, deles afastará os maus espíritos atraídos pelos vícios da humanidade. Efeitos orgânicos. Não é segredo para os profissionais esclarecidos da medicina que os distúrbios mentais soem comumente refletir-se no organismo físico. Desenvolvimento nas últimas décadas convencionou chamar de medicina psicossomática. Atesta não só reconhecimento por muitos da influência do psiquismo no equilíbrio orgânico, como o esforço de dedicados terapeutas, buscando diagnósticos e tratamentos alicerçados numa visão mais integral do ser humano. De fato, o ser humano é muito mais que um corpo físico. É sim um espírito que se reveste provisoriamente de um corpo carnal. Inclusive, a própria OMS também já não trata mais a saúde e a doença como era antigamente, né? Já tem um conceito mais amplo, assim. Podemos seguir para a próxima parte? Então, parte perispírito e rejuvenescimento. Em qualquer doença, o foco patológico, como já visto, encontra-se comumente no corpo espiritual, impondo que a cura efetiva só possa acontecer com a sua definitiva remoção. A saúde do corpo físico, pois, depende basicamente do equilíbrio perispiritual, ou seja, da saúde psíquica. A medicina já se encontra no caminho desse entendimento fundamental, em alcançando estágios mais avançados do conhecimento. Além dos recursos fisioterápicos, outras modalidades remontam o passado, como a acupuntura, que restaura a saúde pelo reequilíbrio das forças vitais, através da estimulação dos centros de força do perispírito, a homeopatia, baseada no emprego de substâncias dinamizadas, capazes de provocar respostas imunológicas adequadas. Um dos mais extraordinários fenômenos dos revelados pela espiritualidade diz com a revitalização perispiritual, que só ocorre para acelerar a recuperação da saúde diante de uma enfermidade mais pertinaz ou até prolongar a vida física de um espírito encarnado, cuja carga vital já se encontra em via de exaurimento. Para acelerar a recuperação da saúde diante de uma enfermidade mais pertinaz ou até para prolongar a vida, acho que aqui se repetiu, né? A vida física de um evento encarnado, de um espírito encarnado, cuja carga vital, armazenada principalmente ao que se deduz no duplo etérico, já se encontre em via de exaurimento. Moratória crédito espiritual, o psicossoma é rejuvenescido magneticamente, apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico, aumentando decisivamente o tônus vibratório. Essa revitalização do perispírito pode acontecer durante o sono ou não. Aproveitam o sono natural do paciente para também provocar o seu desdobramento. Limpamento do psicossoma, que assim é escoimado de todos os resíduos do magnetismo degenerado e nocivo para ser revitalizado. Autêntica transfusão de energia vital. Isso está no livro Ação e Reação, capítulo 13. Só completar, assim, ó. Então a gente vem para cá com uma programação para desencarnar, né? Então, digamos que está programado para desencarnar com 86 anos, tal situação. Tem uma programação de desencarne. Mas, a grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem completar aquilo, ou às vezes, eu já vi casos de aumentar 2, 3, 5, 10 anos. Era para ter desencarnado, mas não. Ela regenerou o perispírito e conseguiu avançar mais um pouco.
mas o que a gente vê muito, acontece muito, é antecipar o desencarne, né? Desregramento alimentar, uso de droga, uma série de situação, às vezes a pessoa acaba desencarnando 10, 20, até 30 anos antes, por causa do seu suicídio involuntário, né? Vamos chamar assim. Então, a gente está estudando o perispírito. O perispírito é a nossa energia vital, é o nosso cristal, que a gente tem que cuidar para não quebrar, mas a gente pode trabalhar, limpar ele de tal forma que a gente pode prorrogar a nossa vida também. Então, a gente tem a programação de desencarne. Além de não cuidar para desencarnar antes, com toda a situação que a gente está exposto hoje, né, na sociedade, a gente pode, inclusive, avançar para desencarnar depois do que é o programado, né? Claro que são casos e casos, né? A gente não pode padronizar, é assim para todo mundo. São casos e casos. PTA, uma programação de desencarne, especificamente, desencarne coletivo, por exemplo. Tem aquela programação que aí já não entra nessa regra, mas de forma geral, quando é a situação de doença, ou tanto câncer que a gente vê por aí e tal, boa parte dessas situações dessa questão de autocuidado do perispírito, né? Tem a questão... Sim, desculpa. E muitas vezes é também uma questão de programação, houve uma situação, uma melhora, ou por algum outro fato, então a gente precisa ficar um tempo a mais, um período a mais, né? Às vezes as pessoas que estão em missão e precisam ficar mais um tempo, tudo depende nem tanto do que foi programado, mas do que ocorreu, né? Quando encarnado aqui, a necessidade que foi vista pela espiritualidade para, de repente, estar fazendo essa limpeza, reequilibrando e reabastecendo esse perispírito, né? Porque a gente tem a programação da família, do local, da situação que vai se desenvolver. Mas, às vezes, e a gente tem o livre-arbítrio, pelo próprio livre-arbítrio, a gente pode desviar um pouco, depois voltar, né? Mas, no fim das contas, cada caso é um caso, né? E pode acontecer também a questão de ainda ter energia vital e daqui a pouco por uma questão de suicídio, algo assim, você acaba, né, tirando a própria vida, sendo que você ainda teria, digamos, uma bateria para mais um tempo, né? Então, vamos para perispírito e anestesia. A insensibilidade obtida com o emprego de substâncias químicas ou através de recursos como o hipnotismo e a acupunturação diz muito com o perispírito. Nos processos de analgesia ou de anestesia, a estimulação de acupontos muito específicos geraria impulsos especiais que levariam os interneurônios, neurônios multipolares que auxiliam a processar e integrar informações neurais, em uma determinada região do sistema nervoso, à produção de opioide, substância de efeitos iguais ao ópio, capaz de bloquear, assim, os sinais da dor. Na anestesia geral, o bloqueio generalizado da energia nervosa e da ação perispirítica poderia, em princípio, provocar até o próprio desprendimento do corpo espiritual, facilitando, assim, o processo. Nunca tinha pensado na anestesia e no perispírito. Eu também não. Esse livro é a primeira vez que eu vejo esse assunto. Nunca tinha parado para pensar. Porque faz sentido, né? Você toma anestesia, você vai desdobrar. Acontece o desdobramento, né? Como acontece no desdobramento de sono. E até a própria acupuntura, né? Ali ele falou antes, né? Usar acupontos. Também não tinha pensado nisso na ligação com o perispírito. Porque o corpo é um xerox do perispírito. Então, os pontos da acupuntura, então vai ter no perispírito também, né? E por isso que esses tratamentos alternativos são importantes, a acupuntura, o próprio passe na casa espírita dos chakras, né? Ele vai entrar, por exemplo, no chakra cardíaco, ele vai lá no chakra cardíaco do perispírito, né? O chakra atravessa de um lado ao outro o corpo. Então pega todas as fatias da cebola, né? Desde do corpo carnal até o perispírito, atravessando de volta para o corpo carnal lá atrás. Então é muito importante isso.
Então, agora, perispírito e sexualidade. Energia criadora, impulso de vida, renovação e crescimento é inerente a todo o ser. Segundo André Luiz, a comunhão sexual já se inaugura com a chegada do princípio inteligente à forma das algas verdes, passando então a reprodutividade a se definir e a se aperfeiçoar, apurando-se cada vez mais no regaço dos milênios. Os tecidos germinais em delicado preparo para o desempenho superior, no estágio hominal. A sexualidade é a força a serviço do espírito e o fator determinante da polaridade. Na dimensão física, é a sua necessidade evolutiva. Herculano Pires anota que sabemos hoje, com segurança, que a sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Na verdade, a sexualidade é a fonte única dos dois sexos, o masculino e o feminino. Para a mudança de sexo na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no palco evolutivo, basta a inversão de polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Essas inversões se processam no perispírito, como ensina Kardec. Se a alma, como se viu, não tem sexo, assumindo a masculinidade ou a feminilidade físicas com o seu projeto evolutivo, é certo também que essas posições, a não era em casos de expiação ou prova, tendem a refletir os característicos ativos ou passivos, que estão a definir sua individualidade no estágio em que se encontre. Patrimônio da mente. A sexualidade manifesta-se, obviamente, por intermédio do perispírito, sob o impulso do pensamento, força matriz, o centro coronário, a expressar-se pelo corpo pineal, sustenta e controla todo o mecanismo sexual. Então, eu acho que tem mais uma observação ali. Tem mais algumas aqui, mais uns 2 slides. Então, para aprofundar o tema perispírito e sexualidade, sugere-se a leitura e discussão entre as páginas 504 e 518. No contexto apontado, cumpre admitir que, inegavelmente, o reto exercício da sexualidade em ampla significação comparece como lição das mais difíceis de aprender, mas também das mais valiosas, porque diz justamente substratos do ser que o impulsionam na jornada ascensional. Segundo Emmanuel, a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e por isso mesmo deve se estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas, asseguradora da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade e da cultura para a reprodução e extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Acho que está bem claro aí essa questão da sexualidade é tratada em vários livros da doutrina espírita, né? Inclusive no livro dos Espíritos, em vários livros. Nesse livro ele também traz, e sempre está sendo tratado do lado espiritual como uma dualidade. E a dualidade, ela é necessária para o progresso de tudo na vida. Então, você tem o Sol e a Lua como representação do masculino e feminino, os símbolos, o Yin, o Yang, tudo é necessário para o equilíbrio. Então, a sexualidade, o homem e a mulher, você precisa desse equilíbrio para ter o progresso no planeta. Ele traz isso aí de uma forma bem clara, né? Ele no início começa a falar desde as algas, que era todos os reinos, né? O mineral, o vegetal, depois o animal, e aí você vai evoluindo nesse processo. Então todos os reinos, em todos os orbes, em todas as situações, existe essa energia de sexualidade no contexto da dualidade, né? E aí ele fala da questão do perispírito, né? Que o espírito, então, não tem sexo. Mas, assim, nas diferentes reencarnações, a gente tem que passar por todos os sexos. A gente já foi homem, a gente já foi mulher, a gente já foi
pobre, a gente já foi rico, você tem que passar por todas as escalas para você entender todos os contextos para conseguir avançar. Isso está nas obras do Chico, né, que a gente passa por tudo isso, né. E aí a questão que fica, e para estudo mesmo, para a gente conversar, é a questão da homossexualidade, como é que entra nesse processo. Já vi em obras, inclusive, do Bacelli, acho que até na do Chico, se eu não me engano, agora não recordo em quais delas, que existe um processo e não é regra geral, mas existe um processo de apressar uma reencarnação. Às vezes tem tanta pressa aquele espírito de reencarnar naquele momento por uma situação evolutiva, que acaba vindo o espírito feminino, a questão da dualidade, né, em um corpo masculino. E aí acontece a questão da homossexualidade. Eu não sei se vocês querem comentar a respeito, e se vocês já viram nas obras também. Eu achei interessante, Paulo, na página 499, ali a Mai leu até um pedaço, e aí tem mais uma citação do André Luiz que fala assim: feminilidade e masculinidade, diz André Luiz, constituem característicos das almas acentuadamente passivas, que no caso ele entende como a feminilidade, ou francamente ativas, a masculinidade. Eu também entendo dessa mesma forma, até pelas leituras feitas até agora, que é isso. Não deu, como é que eu vou dizer, não deu tempo do corpo, do espírito se moldar aquele corpo que agora na Terra, ou enfim, onde encarna, está com outro sexo, dizendo isso da parte fisiológica, e ele acaba vivendo em perturbação, né? Eu noto assim que às vezes eles vivem, muitos acabam trazendo essa perturbação. Não é isso, não deveria ser assim, talvez por isso mesmo, ou porque a pressa pela necessidade, ou, né, da evolução do próprio planeta, acaba retornando a um corpo de carne muito rápido. Não sei se eu me fiz entender. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa parte, mas o que eu penso na minha cabeça, né? Que eu pensava até hoje, né? Eu pensava que fosse talvez algo do passado. Nunca tinha imaginado que pudesse ser algo do futuro. Enfim, o planejamento reencarnatório, o que nem o Paulo falou, eu sempre pensei que fosse algo que você traz do teu passado. Sabe, uma outra encarnação, a tua última encarnação em que você era um homem e agora você reencarnou no corpo de mulher, mas você ainda se sente um homem. Eu sempre pensei que fosse assim, mas é porque eu não tinha conhecimento nenhum mesmo não imaginava que pudesse ser o futuro, assim. É mais um exemplo da transição planetária que a gente está vivendo. Está indo de provas e expiações para regeneração. É a pressa de reencarnar, assim como os obsessores antes não querem reencarnar e tem pressa de obsediar para que tenha energia anímica para que eles não voltem. Essa situação é espíritos que têm a pressa de reencarnar. E tem uma outra situação também que está englobando esse processo, que são os autistas. Eles agora são seres de extrema inteligência, que vêm com uma outra energia, com uma outra pegada, e só agora começa a chegar de maneira mais... Pode ver, a quantidade de criança autista, você não via 30, 50 anos atrás, o que a gente está vendo hoje. É porque o mundo vai chegar num tal estado de desenvolvimento espiritual da sua aura, que a partir de agora o planeta está numa frequência que pode receber esses seres. Eu não gosto da palavra diferente. Esses seres, eles são mais inteligentes, mas são mais focados. Então tem umas coisas que outros não têm, entende? Mas enfim, os seres diferentes, acho que vocês me entenderam, né? Então é mais uma situação desse momento que a gente está vivendo. Mas mais uma vez, não tem padrão. Existe também a situação de programação da existência, existe a situação de expiação de vida passada, mas o que a gente acompanhou nas obras e que eu estava vendo até então é esse caso da questão da evolução do planeta, que a gente vai chegar no ápice no ano pelo que eu estava vendo, no ano 2052 vai ser o ápice disso tudo que a gente está vivendo agora. Então, por isso que a gente tem que se preparar, né? No livro, ele fala bastante ali sobre a sexualidade, é bem extenso o capítulo, né? Se a gente, enfim, fica para leitura. A gente pode estar lendo e, de repente, na próxima quarta, um pouquinho antes de começar, a gente revisa,
né? Conversa sobre alguns pontos, de repente, dessas páginas que ele cita para a gente ler. Uhum. Porque ele fala sobre como que funciona a sexualidade nos mundos mais evoluídos, né? Isso, aham. Muito bem, então, estamos no horário. Di, você quer fazer a oração final? Faço sim. Uhum. Eu separei aqui para fazer a oração a prece de Cáritas. Então, vou pedir para todos se colocarem confortavelmente em suas cadeiras, puderem respirar bem fundo algumas vezes, que a espiritualidade possa nos auxiliar no desdobramento do sono, nos levando aos educandários, para que o conhecimento adquirido até agora e todo o conhecimento que a gente traz das outras encarnações possa estar mais presente na nossa mente, principalmente diante das situações, né? Todos podemos obsediar e ser obsediados, então que possamos ter esses ensinamentos mais claros, para que a gente acabe não perdendo uma encarnação ou atrapalhando uma encarnação, e até mesmo a própria encarnação, por essa falta de cuidado, primeiro conosco e depois com o nosso próximo. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, vai ao viajor, a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Não vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada, gente. Até mais. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.